Olá pessoal, Atos capítulo 21, do verso 15 em diante, mas nos acompanha aqui até o capítulo 26, fala da detenção, do julgamento e também da prisão de Paulo ali na Palestina. Mas o texto de hoje, Lucas registra para a gente, mostrando que os incrédulos dos judeus estavam acusando falsamente Paulo de uma história de que ele, enquanto estava com os gentios, ele não fazia cumprir as cerimônias judaicas, ele negava, dizia que não precisava seguir as leis de Moisés e até mesmo entre os judeus que estavam juntos ali. Eles então diziam, olha, vocês não precisam nem mesmo circuncidar seus filhos e não precisam andar de acordo com os costumes judaicos. Só que Paulo não fazia isso, você sabe muito bem, e a Bíblia nos fala que o propósito dele era falar do amor de Deus, o evangelho verdadeiro. Pois bem, então esses judeus, eles viram Paulo em companhia de Trófimo, que era um cristão gentil, e eles falaram então que ele estava levando esse homem para dentro do templo, mentindo novamente, porque homem, a não ser o judeu, não poderia entrar dentro do templo, porque profanava o templo, não permitia a presença de outro homem lá dentro. Pois bem, enquanto então eles viram, alguns judeus viram que Paulo estava no templo, levantaram um tumulto e começaram a pedir aos israelitas que ajudassem a prender Paulo, porque Paulo era aquele que estava ensinando o povo por onde ele andou, por onde ele estava andando, em todas as partes, dizendo mal contra o povo judeu, falando mal do templo, falando contra a lei. E aí aqueles homens se levantaram porque disseram que ele estava profanando o lugar, o templo sagrado. Eles então pegaram Paulo ali, tiraram de dentro do templo, não poderiam açoitá-lo ali dentro do templo, levaram para fora, fecharam as portas e lá fora começaram a açoitá-lo, e a proposta era matar Paulo. Só que neste momento eles não conseguiram êxito, porque o comandante das tropas romanas chega na hora e não permite, e retira Paulo das mãos dele. E aí, não conseguindo conversar com Paulo a princípio, ele então acorrenta, manda 2 correntes prender Paulo, e depois ele pergunta o que ele fez e o que eles queriam com Paulo. E aí quando Paulo queria falar, disse que o tumulto era grande, um falava uma coisa, outro falava outra, eles não se entendiam, e a multidão estava alvoroçada, e ele não conseguiu naquele momento falar com Paulo. Então ele ordenou de que ele fosse preso e levado direto lá para a fortaleza. Mas só que antes de entrar na fortaleza, olha como as coisas acontecem. Paulo então fala com o comandante, posso falar com o senhor? E ele então fica assim, você fala grego? E aí aquele homem ficou assim, admirado de Paulo falar tão fluente o grego. Aí Paulo falou para ele, olha, eu sou cidadão romano, eu sou da cidade de Tarso, sou um judeu. E eu queria falar para esse povo, fazer a minha defesa. E aí aquele comandante permite que Paulo fala, depois de uma boa conversa com Paulo ali. E aí Paulo ele pede o silêncio, o povo começa a ouvir, e ele vai falar em aramaico ou em hebraico, na linguagem não tão comum para todos eles ali. Mas nós vamos ver o que Paulo vai dizer, qual vai ser a sua defesa, que é o capítulo 22. Acompanha aí no próximo vídeo, ok? Deus abençoe.